Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula 7 e nós vamos começar então falando sobre os nós de um circuito elétrico. Como que nós podemos identificar então os nós de um circuito? O que eles são? Os nós, eles são pontos então de interseção de 3 ou mais condutores de um circuito elétrico. Eu já vou mostrar para vocês aqui na figura ao lado. Para facilitar, para nós sabermos, ele é um ponto onde a corrente elétrica vai se ramificar. O que significa isso? Significa que a corrente elétrica ela vai se dividir, então, tá bom? E vamos imaginar aqui, nós temos aqui uma tensão, uma fonte de energia, e aqui nós temos as linhas de um circuito elétrico, E tudo isso daqui, gente, são condutores. Então, onde que nós conseguimos ver a interseção aqui de 3 condutores? Ó, aqui, 1, 2, 3, certo? E aqui também. Então, nós temos que os pontos A e B são, então, nós, do nosso circuito elétrico. Vamos imaginar agora, depois a gente vai ver um exemplo melhor, mas imagina, então, que uma corrente está vindo aqui, uma corrente I. Ao passar por esse ponto, o que vai acontecer? Ela vai vir toda para cá, ou ela vai se dividir? Ela vai se dividir, então nós temos que a corrente ela vai se ramificar aqui, indo uma parte dessa corrente para cá e uma parte dessa corrente para cá. E para isso, nós vamos então aplicar o princípio da conservação da carga elétrica. O que significa isso? Significa que em cada ponto ou trecho desse circuito elétrico, onde que nós temos corrente elétrica fluindo, não vai haver um acúmulo de cargas elétricas. É aquela coisa, nada vai se criar, tudo vai se manter. Então, se nós temos aqui uma corrente elétrica de 10 amperes vindo para cá e passa 7 amperes para cá só pode passar 3, certo? Porque 7 mais 3 dando 10, que foi o quanto entrou nesse nó, como se fosse assim, tá bom? Então, consequentemente, nós temos aqui alguns exemplos. Ó, nós temos então uma corrente I vindo até aqui, ela passa por um nó e se divide em corrente 1 e corrente 2. Nós sabemos que essa corrente I, ela é o somatório das duas correntes que foram divididas aqui, então vai ser o valor de I1 mais I2. Certo? E a mesma coisa aqui. Se nós tivermos uma corrente vindo para cá e ela se dividir em 3, o somatório dessas 3 será igual a I. É como se aqui tivesse quase um sinal de igual, gente, assim, ó. Então, tudo que tem desse lado vai ter desse lado, só que distribuído. E nós temos, inclusive, assim também, ó. Se nós temos duas correntes entrando neste nó e saindo 3 correntes, nós sabemos que I1 mais I2 será igual ao somatório de I3, I4 e I5, tá bom? Então, nós temos aqui que as correntes, elas vão ser conservadas. E aí aqui nós temos mais duas definições para nós começarmos a entender um pouco melhor circuitos elétricos também, que a primeira é ramo. O que é o ramo? Ele é um caminho entre dois nós. E uma coisa muito importante para nós identificarmos ramos é que ao longo desse ramo todo, a corrente elétrica ela vai ser sempre a mesma. O que significa? Nós temos o nó A e o nó B, aqui. Então, significa que esse percurso aqui, ó, nós temos um ramo. Tá vendo? Aqui a corrente continua sempre a mesma. Uma coisa muito importante. Aqui nós temos um resistor, Lembra da aula passada, quando nós temos esse zigue-zague, é um resistor. Se tivesse um quadradinho assim, também seria um resistor. Enfim, o resistor, ele não faz com que a corrente elétrica diminua, tá bom, gente? Então, a corrente elétrica que passa aqui vai ser a mesma. E aí nós temos, então, essa corrente provavelmente vai se dividir aqui, mas entre esse nó e fazendo este caminho aqui, ó, passando por 2 resistores e uma fonte de tensão, a corrente elétrica continuará sendo a mesma. Então, nós temos outro ramo aqui, certo? E mais um ramo do lado de cá, ok? Então, aqui nós temos 2 nós, A e B, e nós temos 3 ramos, aqui, ó, 1, que é essa parte, 2 e 3, ok? E também outra definição importante, que a gente geralmente vê em exercícios,
são de malhas de um circuito elétrico. O que é uma malha? Ela é um caminho fechado que nós conseguimos seguir sobre os ramos. Então, nós temos aqui, ó, esse caminho fechado todo, passando em ramos, é uma malha, e esse caminho aqui é outra malha. Então, aqui nós temos 2 nós, A e B, 3 ramos, que foi o que nós mostramos aqui na figura acima, e 2 malhas, tá bom? E eu deixo aqui, então, um exercício, que é o exercício 14 da página 84, para nós fazermos em sala de aula. Aqui nós temos, então, um circuito com uma fonte, né, de 100 volts, e aqui, ó, nós temos a representação das correntes elétricas. Aqui nós temos a corrente elétrica passando com 10 amperes, aqui com 6, e na questão B ele pergunta qual que é a intensidade dessa corrente elétrica aqui e quantos nós e ramos que nós temos nesse circuito elétrico. Vamos responder?